Olá, meu nome é Magno Oliveira, sou estudante do curso de Biologia da UESC EAD, Polo de Brumado, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as ligações químicas, que são umas conjunções estabelecidas entre átomos para se tornarem, para formarem moléculas ou substâncias químicas. E nós vamos falar um pouco aqui de cada uma dessas ligações, começando pela ligação iônica. Então vamos lá. Os átomos, eles buscam, ao realizar uma ligação química, eles buscam estabilizar-se eletronicamente. E esse processo de estabilização é explicado pela teoria do octeto. Do octeto não, desculpa, do octeto. O que significa essa teoria, essa regra do octeto? Essa regra diz que para alcançar a estabilidade, o átomo ele precisa ter em sua camada de valência 8 elétrons. E essa regra do octeto, ela serve tanto para a ligação iônica quanto para a ligação covalente. Vamos começar aqui pela ligação iônica. A ligação iônica é quando ocorre ganho ou perda de elétrons entre duas ou mais substâncias químicas. Então, enquanto um elemento vai ganhar elétrons, outro elemento vai perder elétrons. E então, nós temos aqui um átomo A, que é formado por um metal, né? Metal, e o átomo B, que é formado por um ametal. Lembrando que essa ligação química sempre vai ocorrer entre uma substância metálica e outra substância ametálica. Quais são essas substâncias metálicas? São as substâncias... Os elementos metais são os elementos da família 1A, 2A e 3A. Os elementos ametais são os elementos da família 5A, 6A e 7A. E o que vai acontecer nessa nossa ligação entre o metal e o ametal? O elemento A, ele vai perder elétrons e ele vai se transformar em cátion. Enquanto o elemento B, ele vai ganhar e vai se transformar em ânion. E essa perca, esse ganho e essa perda sempre vai acontecer em uma ligação iônica. Vamos ver aqui um exemplo de uma ligação iônica. Então, eu peguei como exemplo o cálcio, que é da família 2A, da tabela periódica. Ele tem um número atômico 20. Se ele está em seu estado fundamental, eu posso dizer que ele também possui 20 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauling, aqui nós temos a distribuição eletrônica do cálcio. E peguei também o cloro, que é da família 7A, possui número atômico 17, está em seu estado fundamental. Ele também possui 17 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, é assim que fica. O cálcio, a gente vê aqui que em sua camada de valência, ele tem 2 átomos. E o cloro, em sua camada de valência, ele tem 7 elétrons. Qual a importância, né, dessas última camada? Porque é na última camada de valência que nós iremos fazer essa ligação iônica, de acordo com a quantidade de elétrons que existem na última camada, ou seja, a última camada de valência, né? E então, para fazermos essa ligação iônica aqui, nós vamos lembrar lá da regra do octeto, onde diz que na última camada de valência, a substância ele precisa ter 8 elétrons. E aqui no caso do cálcio, a gente vê que na última camada temos apenas 2 elétrons, né? Para 8, faltam ainda 6 elétrons. Então, ou seja, não está completo aqui a última camada. Enquanto no cloro, nós temos o quê?
temos 2, 5, 7. Nós temos 7 elétrons na camada de valência. Então, para 8, falta apenas 1. Então, o que é mais fácil? Esse aqui, perder, né? Perder esses 2 e ficar com os 8 aqui. E aqui, que falta apenas 1, vai ganhar. Então, aqui, o cálcio vai perder os 2 elétrons, enquanto o cloro, ele vai ganhar um elétron, para a gente poder fazer a nossa ligação iônica. Então, nós vamos ter aqui, né, o cálcio, que ele perdeu, né, seus 2 elétrons, e o cloro, que ganhou um elétron. E então, nós não podemos deixar essa estrutura assim, né? Esse aqui é o cátion e esse aqui é o ânion. Então, o que a gente faz, né? A gente inverte as cargas. Essa carga passa para cá e essa passa para cá. Ficando, então, essa estrutura aqui, CaCl2. Agora, nós vamos ver a ligação covalente. A ligação covalente, ela tem uma certa similaridade com a ligação iônica, por obedecer também às regrinhas aquela regra do octeto. Porém, nós não vamos mais falar aqui em criar íon, né? Aqui não vai ter perca, nem vai ter ganho. Vai ter apenas compartilhamento. Então, nós temos aqui a substância no A e no B. Não se trata mais de uma ligação entre uma substância metal e uma ametal. Aqui nós temos 2 substâncias, ambas ametais. Essa ligação covalente só é possível entre 2 ametais. E esses ametais são as substâncias da família 4A, 5A, 6A, 7A, mais o hidrogênio. Então, aqui no B, a mesma coisa, né? Já que ambas são ametais. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui como exemplo o carbono, de número atômico 6, né? E aqui feita a distribuição eletrônica, um S2, 2S2, 2P6. Desculpa, 2P6 não, 2P2. Aqui tem que ser 2P2. Para ficar com 6 elétrons. E aqui na última camada de valência, nós temos a quantidade de 4 elétrons na camada de valência. O mesmo eu fiz aqui com o flúor, número atômico 9, fazendo a distribuição eletrônica, nós temos aqui um S2, 2S2 e 2P5, tendo então na última camada de valência 7 elétrons. Sendo aqui na última camada de valência que vai ocorrer a ligação covalente. Então, lembrando aqui da regra do octeto, o carbono, ele possui, na sua última camada de valência, ele possui 4 elétrons. Ou seja, né, ele vai precisar de mais 4 elétrons para atingir os 8 elétrons na camada de valência. O flúor tem quantos? Tem 7, então ele também precisa de um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, como é que vai ficar aqui essa estrutura dessa ligação covalente? Eu desenhei aqui o carbono com os seus 4 elétrons que ele possui e o flúor com os 7 elétrons. Como que vai acontecer essa ligação? O flúor com os seus 7 elétrons, se ele pegar aqui um elétron do carbono, ele vai ficar com 8. Com 8 na sua camada de valência. Então, o flúor, ele vai ligar com o átomo do carbono. Da mesma forma, o carbono, com os seus 4, se ele ligar aqui com um
elétron do flúor, outro aqui e outro aqui, ele também passa a ter 8 elétrons em sua camada. Havendo assim o compartilhamento. O carbono compartilhou com o flúor, os dois compartilharam elétrons. Nenhum perdeu e nenhum ganhou, apenas compartilharam. Ficando assim, então, a nossa estrutura de Lewis, o carbono com o flúor. E as ligações covalentes, elas podem ser polar e apolar. A ligação covalente polar ocorre quando dois átomos com eletronegatividade diferente formam uma ligação covalente. Nesse tipo de ligação, os elétrons não são igualmente compartilhados. Normalmente, o átomo com maior eletronegatividade atrai os elétrons da ligação para próximo dele, formando um polo negativo em suas proximidades e um polo positivo na região próxima do átomo menos eletronegativo. Por exemplo, aqui, na molécula do hidrogênio com o cloro, o ácido clorídrico, o átomo do cloro ele é o mais eletronegativo, atraindo para sua proximidade os elétrons da ligação com o átomo de hidrogênio, que é menos eletronegativo. Então, nós temos aqui uma ligação covalente polar. E a ligação covalente apolar ocorre quando os dois átomos com eletronegatividade iguais, eles formam uma ligação covalente. Nesse tipo, os elétrons eles são igualmente compartilhados pelos átomos de ligação. Normalmente, a ligação covalente apolar ela ocorre entre átomos iguais, não havendo a formação de polos positivos e nem negativos. Nós temos aqui essa molécula de hidrogênio, né, o gás hidrogênio, os átomos eles compartilham igualmente os elétrons da ligação. É dito que esses elétrons dessa ligação apolar, eles estão distantes dos átomos. Olá, meu nome é Jéssica Daniela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre geometria molecular. Bom, na geometria molecular nós temos 5 principais casos, que são esses: a geometria linear, a geometria angular, a geometria trigonal plana, a geometria piramidal e a geometria tetraédrica. O tipo de geometria vai depender da quantidade de átomos que essas moléculas possuem e também se o elemento central, formador dessas moléculas, que é o nosso átomo central, possui ou não par de elétrons livres. Bom, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a geometria linear, que é essa aqui, ó. Bom, na geometria linear, nós teremos moléculas com 2 ou 3 átomos, e quando tivermos moléculas com 3 átomos, o elemento central, ele não possuirá par de elétrons livres, caracterizando a geometria linear. Nós temos aqui um exemplo que é o CO2, o nosso famoso gás carbônico, onde o carbono é o elemento central e após fazer as 4 ligações com os 2 oxigênios, veremos que ele não vai mais possuir par de elétrons livres. Quando nós tivermos moléculas formando geometria linear com apenas 2 átomos, como é o exemplo do hidrogênio, que é o H2, nós não teremos o elemento central. Na segunda geometria é a geometria angular, essa aqui. Bom, na geometria angular, nós teremos a molécula formada por 3 átomos, onde o elemento central possuirá par de elétrons livres. O principal exemplo é a nossa famosa água, que é essa aqui, H2O, né? Essa que todo mundo conhece.
sendo o oxigênio o seu elemento central e possui 2 pares de elétrons livres, caracterizando a tal geometria angular. Na terceira geometria, nós teremos a geometria trigonal plana. Trigonal planar. Ela é formada por 4 átomos, aqui, onde nós não teremos par de elétrons livres no elemento central. O principal exemplo desse caso é o BF3, onde o boro é o elemento central e faz 3 ligações, como está aqui, o boro é o elemento central, faz 3 ligações com o flúor, não sobrando nenhum par de elétrons livres. Só uma observação, vale lembrar que o boro é uma exceção da regra do octeto e se estabiliza com 6 elétrons na sua última camada. Como quarta geometria, nós teremos a geometria piramidal. Ela também é formada por 4 átomos nessa molécula, que é essa aqui. Só que nesse caso, o átomo central, ele terá par de elétrons. Aqui eu dei o exemplo do NH3, que é mais conhecido como amônia, onde o nitrogênio, sendo o átomo central, que está aqui, tem par de elétrons livres, fazendo com que a geometria seja piramidal. Bom, gente, por último, nós temos a nossa quinta geometria, que é a geometria tetraédrica, que é essa. Ela é a mais fácil da gente identificar. Por quê? Porque das geometrias estudadas, é a única formada por 5 átomos no elemento central. Nós não temos par de elétrons e o principal exemplo é o gás metano, que é esse aqui, o CH4. Nesse caso, o carbono é o elemento central, que faz ligação com 4 hidrogênios, são esses 4 aqui. Portanto, não vai possuir par de elétrons livres. Olá, meu nome é Jaqueline e eu vou falar sobre reações químicas. A reação química é um processo de transformação química causada pela produção e pela quebra de ligações químicas, havendo posteriormente uma reorganização dos elétrons de valência. Os tipos de reações químicas são reação de síntese ou adição, reação de análise ou de decomposição, reação de deslocamento, reação de dupla troca ou dupla substituição. Reação de síntese ou adição é a reação entre duas substâncias reagentes que resultam em uma mais complexa. Por exemplo, a síntese do gás carbônico. C mais O2 resulta na substância CO2. Reação de análise ou de decomposição. São reações em que uma substância reagente se divide em duas ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras: a pirólise, decomposição pelo calor; a fotólise, decomposição pela luz; e a elétrolise, decomposição pela eletricidade. Temos, por exemplo, a decomposição do óxido de mercúrio, onde temos 2HgO, que resultou na decomposição
2G, 2HG, mais O2. Temos a reação de deslocamento, também chamadas de substituição ou de simples troca. São reações entre uma substância simples e outra composta, levando à transformação da substância composta em simples. Um exemplo de simples troca nós temos entre o ferro metálico e o ácido clorídrico. E nós temos o ferro, Fe mais 2HCl. Temos então a transformação de dupla troca, H2 mais FeCl2. Reação de dupla troca ou dupla substituição. São reações entre duas substâncias compostas que permitem entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Como exemplo, temos a dupla troca entre cloreto de sódio e nitrato de prata. NaCl mais AgNO3 resultou então em AgCl mais NaNO3.